E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início então a esse nosso período aí com as videoaulas. E nessa primeira a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre os conteúdos que a gente já estava vendo. A gente vai dar uma relembrada para ficar bem fresco na memória de vocês, para aí sim a gente poder prosseguir com o nosso conteúdo normal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o período pré-colonial, o período colonial, o governo geral e a invasão holandesa aqui no Brasil, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, turma. Vamos dar início aí à nossa primeira videoaula, relembrando um pouquinho dos conteúdos, como eu já tinha falado. Nessa aula em específico, a gente vai ver alguns períodos da história do Brasil. Período pré-colonial, onde a gente tem aí o pau-brasil sendo o produto mais visado, o produto mais requerido pela Europa e por Portugal, como se dá esse processo de extração, quem faz esse processo de extração, como os portugueses se comportam em relação a esse novo território e esse novo produto. A gente vai entrar no período colonial, onde de fato Portugal decide ocupar o Brasil e tornar colônia, e a gente vai ver os motivos que levaram a isso, e a gente vai ver também a invasão holandesa no Brasil. O que aconteceu para levar os holandeses a invadirem o Brasil, como esse processo aconteceu, como ele acabou. A gente vai ver tudo isso, relembrando o que a gente já viu em sala de aula. No período pré-colonial, o interesse principal dos portugueses aqui no território era o pau-brasil. Era o produto diferencial e era o mais lucrável que eles conseguiriam conseguir aqui nesse território. Os índios eram usados como mão de obra, não eram os portugueses que iam vir aqui derrubar a árvore para levar para Portugal. Eles usavam os índios como mão de obra e o pagamento era o escambo. Então, eles davam alguns itens, algum espelho, alguma faca, alguma coisa assim, para os índios como forma de pagamento. Então, o escambo, a troca, eles extraíam a madeira e, em troca, os portugueses davam algum item para esses índios. Essa relação, a princípio, é amistosa. Eles estão trabalhando em conjunto e, a princípio, é assim que funciona. As feitorias, elas são criadas para facilitar o processo de extração da madeira. São armazéns construídos no litoral que facilitam a estocagem e o transporte de pau-brasil. Vai lá onde está a árvore, a madeira, derruba e leva para a feitoria. Fica armazenado na feitoria. Quando o navio vier, fica mais fácil esse processo de carregar e assim o transporte do pau-brasil daqui do território para a Europa. Só que como Portugal ainda não tinha estabelecido o Brasil como colônia, isso gera contrabando. O território é de Portugal por causa do Tratado de Tordesilhas, mas isso não impede que outras nações, por exemplo, os franceses, venham aqui no território para pegar o pau-brasil também. É um negócio que está dando dinheiro e os franceses não vão querer ficar de fora. Outras nações da Europa também, mas em especial os franceses, eles não querem ficar de fora. Está dando muito dinheiro para o Brasil, então isso gera contrabando. Eles vêm aqui, mesmo que ilegalmente, pegam o produto e também levam para vender no território deles. Por causa disso, por causa desse contrabando, Portugal decide ter uma presença mais forte no Brasil. Eles veem que de fato eles precisam ocupar o território para que isso, de certa forma, intimide as outras nações a quererem invadir e fazer esse contrabando. Para dar início a esse processo de colonização, eles organizam uma expedição que tinha alguns objetivos. Eles chamam o Martim Afonso de Souza, era um nobre português, e o rei dá a seguinte missão para o Martim Afonso: você vai percorrer o litoral do país, do território, vai explorar o interior. Por quê? Quando o Tratado de Tordesilhas divide o Novo Mundo em duas partes, a Espanha ela começa imediatamente a encontrar ouro e prata, que eram materiais muito valorizados, eram materiais que davam muito dinheiro. Enquanto que no Brasil, num primeiro momento, eles não vão encontrar nem ouro nem prata. Então, o que eles conseguem explorar é o pau-brasil. Então, Portugal e o rei português,
ainda tinham esperanças de encontrar ouro e prata aqui no território que era deles por causa do Tratado de Tordesilhas. Então esse era o propósito em explorar o interior do território, tentar achar ouro e prata. Para além disso, outros objetivos da expedição eram expulsar os invasores, porque Portugal sabia que os franceses e outras nações estavam vindo aqui ilegalmente, então era uma das missões expulsar os invasores e organizar núcleos de povoamento, ou seja, começar a criar as vilas, começar a criar os núcleos onde esses caras viveriam, começar a povoar o território, começar esse processo de colonização. Então era esse os principais objetivos dessa expedição: percorrer o litoral para estabelecer domínio, explorar o interior tentando achar ouro e prata, expulsar os invasores, em especial os franceses, e organizar núcleos de povoamento, porque dessa forma ficaria mais difícil de existir contrabando e de existir outras nações vindo aqui no território para tentar se favorecer desse comércio de pau-brasil. Durante essa expedição, o Martim Afonso ele funda a primeira vila do Brasil, em São Vicente, hoje território pertencente ao estado de São Paulo. Então essa primeira vila fundada no Brasil, ela é resultado direto dessa expedição de colonização. Durante o período colonial, o rei Dom João III ele decreta a implementação das capitanias hereditárias. Era um sistema que visava aprimorar esse processo de extração. Agora que eles já tinham estabelecido o controle, eles precisavam expandir esse controle para, de maneira mais eficiente, começar a explorar o território. Então, a ideia era essa: vamos dividir o território em várias faixas de terra e vamos dar esses pedaços de terra para alguns nobres, para eles tomarem conta, fazerem a administração, extraírem o que quer que eles achem, seja pau-brasil, seja ouro, seja prata, o que quer que eles achem. Eles exploram aquilo ali e a gente vai eventualmente receber por causa disso. Esse modelo ele era um modelo barato, porque não exigia muito custo da coroa, e era justamente o que o rei precisava. O rei de Portugal e Portugal em si passavam por um problema econômico. Eles estavam com dificuldades econômicas que já vinham de algum tempo atrás. Então, eles não teriam muitos recursos nessa época para investir nesse novo território. Então, esse modelo era um modelo barato, era um modelo que a princípio ia funcionar. Então, o rei decreta a implementação desse sistema. Dentro dessas faixas de terra, os particulares que recebessem esses territórios, eles deveriam fundar povoados, exercer a administração e a justiça. Ou seja, o cara basicamente viraria um rei dentro daquele território. Quem mandava era ele só precisava prestar contas para o rei de Portugal. E aí, como incentivo para tirar os caras lá de Portugal e mandarem eles para cá, eles recebiam incentivos como títulos e poderes. Ou seja, dentro do território era o cara que mandava, ele ia receber vários títulos, ele ia receber riquezas, tudo isso para vir para cá e estabelecer o domínio sobre uma dessas capitanias. Capitanias hereditárias porque elas passavam de pai para filho, mas a capitania não poderia ser dividida, ou seja, se o cara tivesse 2 filhos, o mais velho herdava o direito à capitania. Só que esse sistema ele começa a apresentar alguns problemas que eventualmente vão levar à quebra desse sistema. As capitanias não estavam dando lucro, com exceção de pouquíssimas. A gente tem aí a de São Vicente e a de Pernambuco, que eram as 2 capitanias que conseguiam se sustentar, enquanto as outras passavam dificuldades. Todos esses fatores vão influenciar nos próximos eventos que a gente vai ver. Então, devido a isso, as capitanias entram em colapso e elas não conseguem se manter por alguns fatores, entre eles falta de recursos. Eles não estão conseguindo encontrar nada de relevante dentro do território. O comércio do pau-brasil já não é tão lucrativo. O produto já se popularizou na Europa, eles já estão utilizando a madeira para extração de tinta, então não é um produto que está em alta demanda, já está em queda, não é um produto mais tão popular. Então, o pouco de pau-brasil que eles estão conseguindo extrair nas capitanias já não está dando lucro suficiente para manter o território. Outro fator que influencia no declínio das capitanias é o desinteresse dos donatários. Por exemplo, teve donatário que recebeu a terra, mas ele nem veio para cá, para o Brasil, para tomar posse.
ele controlava lá de Portugal, ele mandava um outro cara, um subalterno dele, para vir para cá e tomar conta. O cara nem teve o trabalho de vir para cá tomar conta da capitania que era dele. Então, para muitos que recebiam essa capitania, não era lucro vir para o território, porque eles sabiam que a situação não estava fácil. Além disso, a carência de apoio da coroa fez com que o desinteresse aumentasse ainda mais. Eles não tinham apoio da coroa. A ideia era: toma conta do território, se vira aí e vê o que você consegue arranjar. E aí os caras ficavam sem esse apoio, eles estavam distantes da metrópole, os recursos não estavam chegando, não estavam saindo recursos e consequentemente não estavam entrando recursos, então as capitanias elas começam a dar prejuízo, quase todas elas, com exceção de pouquíssimas que conseguiam por pouco se manter. Então todos esses fatores foram fundamentais para esse sistema de capitania começar a dar errado. Vendo que esse sistema está dando errado, o rei ele precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E logo ele consegue. Como solução para essas capitanias dando errado, o rei busca um sistema de centralização. Por quê? Quando existia um donatário para cada capitania, eles estavam dispersos. Eles não tinham um governo centralizado. Cada um fazia o que queria. Então a ideia do Dom João é criar uma administração que vai tomar conta dessas capitanias lá do Brasil. Porque, tecnicamente, ele tomava conta das capitanias lá de Portugal. Mas tinha o problema da distância. Uma viagem demorava muito tempo, então não era viável. Então o que o Dom João pensa? Vou mandar alguém para tomar conta dessas capitanias de lá do Brasil. Ele vai ser o centro administrativo lá no Brasil, e aqui em Portugal a gente fica mais tranquilo, o cara se reporta direto a gente. Então se cria o sistema de governo geral. Esse sistema não acaba com as capitanias, mas era justamente isso. Existiam várias capitanias, agora essas capitanias se reportariam ao governador geral, que estava aqui no território. Então Dom João manda alguém para ficar responsável pelo território, e todas as capitanias vão se submeter a esse cara, vão responder a ele quanto às questões que fossem pertinentes. Só que quando o governo geral é estabelecido, os donatários eles perdem benefícios. Por exemplo, quem tomaria algumas das decisões agora era o governador geral. Quando o governador geral chega, ele tira a autonomia dos donatários, dos caras que tinham as faixas de terra das capitanias. Então eles já não estavam muito bem antes do governo geral. Agora então que eles começam a perder benefícios, menos ainda, isso gera uma insatisfação geral entre os donatários. Quando o governador geral chega, ele tem algumas obrigações: conceder terra aos índios amigos e a particulares portugueses. Quando os donatários eram responsáveis pelos territórios, eles poderiam distribuir terras para quem eles bem entendessem. Agora, quem fazia essa distribuição de terras era o governador geral. E aí, um desses beneficiados seria os índios amigos. Ou seja, o território era dos índios, os portugueses chegam, tomam conta do território e agora eles estão dando parcelas de terra para os índios amigos, que eram os índios que estavam ali trabalhando junto com os portugueses. Além disso, particulares portugueses, se o governador quisesse distribuir a terra dentro das capitanias, ele poderia fazer como ele bem entendesse. Além disso, o governador tinha como obrigação defender a costa de ataques. Mesmo que agora não tivesse tão em alta, o território ainda estava sendo atacado. Era um território muito grande que valia a pena ser explorado. Então, uma das funções do governador geral era a questão de proteção do território. O rei ainda não tinha desistido da ideia de encontrar ouro e prata aqui no território. A Espanha estava encontrando ainda ouro e prata, estava se dando muito bem, estava lucrando alto. Então, uma das missões do governador geral era explorar o interior. Ainda havia esperança de se encontrar ouro e prata no território que pertencia a Portugal. Além disso, a função básica do governador geral era tomar conta das capitanias e ele prestar contas ao rei, entendeu? Ele seria o cara que responderia pelo rei dentro do território das capitanias e ele se reporta ao rei em qualquer questão que for pertinente. Os donatários se reportam ao governador geral e o governador geral se reporta ao rei. O
O primeiro governador-geral, o primeiro cara que é mandado para cá, é o Tomé de Souza. A primeira medida que o Tomé de Souza faz é instalar uma estrutura administrativa aqui. Ele escolhe a capitania de Salvador e é lá que ele instala a sede de governo. Se ele vai comandar administrativamente o território, ele precisa de uma estrutura administrativa. Ele precisa de prédios oficiais, de locais para ele trabalhar. Então tudo isso é trazido pelo Tomé de Souza. Enquanto que os donatários antes do governador-geral faziam tudo como eles bem entendessem. Tomé de Souza tem uma missão específica, então para isso ele traz uma estrutura de governo, uma estrutura que vai permitir que ele administre o território e todas as capitanias. Além disso, ele também traz os primeiros engenhos de açúcar. É a mudança que acontece na economia. O pau-brasil entra em declínio. Para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente precisa de um novo produto que esteja em alta. Nesse caso, o açúcar. Então é o Tomé de Souza o responsável por trazer os primeiros engenhos de açúcar para o Brasil. Além disso, quando eles mandam o Tomé de Souza, vem também comitivas da Companhia de Jesus. O objetivo desses caras era estabelecer a religião católica entre os índios, catequizar os índios, mas para além disso, permitir que os portugueses que estivessem aqui estivessem perto da igreja e, tecnicamente, perto de Deus também. Então, esse era o objetivo da Companhia de Jesus. Mas, basicamente, catequizar os índios. Era esse a grande preocupação. Era acabar com os infiéis, torná-los católicos através dessas companhias. Eventualmente, Tomé de Souza deixa o cargo e aí quem vem é o Duarte da Costa. Esse cara ele se destaca por ter enfrentado problemas. Durante o governo do Tomé de Souza, a gente já viu que estavam surgindo problemas. Tinha a questão dos índios amigos, então tinham os índios que não eram amigos e que se opuseram a essa ocupação. A gente tinha os donatários insatisfeitos já antes do governo geral, e agora que o governo geral se instaurou mais ainda, porque eles perderam benefícios, perderam privilégios. Então é na mão do Duarte da Costa que explode essa bomba. Ele enfrenta revoltas indígenas, invasões francesas, atrito com os colonos, tudo isso explode na mão dele e ele consegue meio que se virar com isso tudo e dar conta. O terceiro governador-geral, o Mendes Sá, ele se destaca por expulsar os franceses do Rio de Janeiro. O território sofre esse ataque, porque o Rio de Janeiro estava começando a se destacar como um centro econômico de algum prestígio, então ele começa a ser visado, os franceses tentam invadir o Rio de Janeiro, mas o Mendes Sá consegue defender e expulsar os franceses. Enquanto está rolando esse sistema de governo geral, na Europa está acontecendo um outro evento que vai influenciar as coisas aqui na colônia. Lá em Portugal, o rei da época, o jovem rei, ele tinha 24 anos, o Dom Sebastião. Ele parte numa expedição ao norte da África para combater os árabes, que ele considerava infiéis. Não são cristãos, são infiéis, temos que combatê-los. E é isso que o Dom Sebastião vai fazer. Jovem, inexperiente, ele vai levando 18 mil soldados, cerca de 16 mil soldados, e ele acaba morrendo nesse conflito. Ele nunca retorna para Portugal, inclusive o corpo dele nunca foi recuperado. Então, Portugal perde o rei, de repente o trono fica vazio. Ele era muito jovem, ele não tinha herdeiros. Então o trono de Portugal vai para as mãos do tio dele, Dom Henrique. Só que o Dom Henrique também já era um senhor de certa idade, então ele só governa por cerca de 4, 5 anos antes de morrer e deixar o trono vago mais uma vez. Quando o Dom Henrique morre, se cria um problema de sucessão. O trono não pode ficar vazio e não tem um herdeiro específico para ocupar o trono, não tem alguém certo para ocupar o trono. Eles vão ter que descobrir através de linha de sucessão. E aí, um cara ele se destaca no meio disso tudo, que é o Filipe II. Filipe II era rei da Espanha e tio do Dom Sebastião. Quando o trono fica vago, o Filipe II enxerga uma oportunidade. Vou assumir o trono de Portugal, já que eu sou parente do Dom Sebastião, e vou ficar controlando os tronos tanto da Espanha quanto de Portugal. E é exatamente isso que acontece. Quando Dom Filipe ele vira
rei da Espanha e de Portugal ao mesmo tempo, ele unifica esses tronos e dá início ao período que é chamado de União Ibérica. A Península Ibérica é justamente onde se localizam Espanha e Portugal, então a União Ibérica é quando Dom Filipe unifica esses dois tronos em um só. Agora ele é rei tanto da Espanha quanto de Portugal. Isso vai criar um problema na Europa, porque na época a gente tinha a Holanda e algumas outras províncias lá no norte da Europa que pertenciam à Espanha, então estão sob o controle do Dom Filipe. Só que logo elas se tornam independentes. Quando elas se tornam independentes, o Dom Filipe não fica nada feliz porque ele perdeu o controle de um território. Então ele decreta um bloqueio comercial, conhecido como bloqueio espanhol, que determinava o seguinte: ninguém pode fazer comércio com a Holanda. Todas as colônias espanholas não podem fazer comércio com a Holanda, estão proibidas. Era isso que determinava esse bloqueio. Só que os holandeses, quando ainda estavam sob o controle da Espanha, eles eram responsáveis por grande parte do transporte e refino do açúcar brasileiro. Ou seja, os holandeses eram aliados dos portugueses e estavam ajudando aqui no processo do açúcar brasileiro. Agora que Espanha e Portugal são um só sob o domínio do Filipe II, o Brasil não pode mais ter esse negócio com a Holanda. Os holandeses não podem mais participar do processo aqui com o açúcar brasileiro, porque tecnicamente o território do Brasil agora pertence à Espanha, porque o trono está unificado, Espanha e Portugal são um só. Então as colônias de Portugal agora são colônias da Espanha, e as colônias da Espanha não podem ter nenhum tipo de comércio com os holandeses. Quando os holandeses perdem essa oportunidade comercial que eles tinham antes, eles se revoltam. Eles fundam uma companhia, a Companhia das Índias Ocidentais, e eles decidem tomar a produção de açúcar aqui do Brasil à força. Já que a gente não pode fazer isso do jeito certo, já que a gente perdeu esse acordo comercial que a gente tinha com Portugal, a gente vai dominar o território e vai fazer isso à força. E é exatamente o que os holandeses fazem. Eles se reúnem, eles criam essa companhia de comércio e eles vão invadir o Nordeste brasileiro. Na primeira tentativa, não dá certo. Eles chegam na Bahia, eles não conseguem invadir o território. Na segunda vez que eles vêm, eles conseguem e ocupam a capitania de Pernambuco, que era a capitania mais rica por causa do açúcar. Era a capitania que estava dando mais dinheiro. Então eles chegam logo na capitania mais rica e mais poderosa ali da região do território. Agora que eles estão no controle, agora que os holandeses estão no controle de parte dessa capitania, eles precisam mandar alguém para cuidar da administração. Eles precisam estabelecer um governo, agora que o território é deles, eles tomaram a força, o território é deles, eles precisam mandar alguém para cuidar dessa administração. Então eles enviam o conde João Maurício de Nassau. Eles mandam esse cara para ser o governador-geral do Brasil holandês, ou seja, desse território do Brasil que pertencia à Holanda. Quando o Nassau chega, ele começa ele toma uma série de medidas para melhorar a situação dos produtores de açúcar aqui no Brasil. Ele começa com a concessão de crédito, ou seja, ele está dando dinheiro para os donos do engenho. E é claro que eles ficam muito felizes em receber essa ajuda financeira, esse dinheiro que o Nassau estava disponibilizando para eles. Para além disso, o Nassau estabelece a tolerância religiosa. É claro que a gente está falando de algumas religiões específicas. A gente está falando do anglicanismo, a gente está falando do catolicismo, a gente está falando de religiões da matriz cristã. Então, essa tolerância religiosa vem para agradar a população. Os donos de engenhos, eles não eram unicamente católicos ou anglicanos, eles tinham essa diferença e agora eles podem abertamente ter a religião que eles quisessem, graças ao Nassau e essa política de tolerância religiosa. Além disso, o Nassau também começa a criar uma cultura aqui no Brasil de trazer coisas da Europa. Esses caras que são os donos de engenho, eles são originalmente de Portugal. Então eles estão acostumados com essa estrutura europeia
essa vida cultural europeia, então o Nassau traz isso para cá. Ele começa a trazer naturalistas, ele começa a trazer pintores, ele começa a trazer músicos, e ele começa a dar vida a essa capitania e dar o que fazer para esses senhores de engenho. Então as medidas do Nassau, elas são muito apreciadas pelos senhores de engenho. Agora a vida deles melhorou. A vida sob o domínio holandês está muito melhor do que a vida quando era Portugal que mandava aqui no território. Então o Nassau ele ganha prestígio aqui nas colônias, na capitania de Pernambuco. Ele está fazendo um bom trabalho, o pessoal está gostando do que ele está fazendo. Só que vão surgir problemas entre o Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais, os chefes dele que mandaram ele para cá. Então o que acontece é o seguinte: quando os portugueses estavam no domínio das capitanias e dos engenhos, tudo se baseava na produção. Era produzir para poder lucrar. Quanto mais se produz, mais se lucra. Com a chegada do Nassau, ele reduz esse nível de produção. Por quê? Produzir muito deixava os donos de engenho insatisfeitos. Eles estavam trabalhando muito. Claro, o lucro era grande, mas o nível de trabalho também era. Quando o Nassau chega, ele reduz esse nível de trabalho para aumentar a satisfação desses caras, deixar os caras mais felizes. Eles vão trabalhar num nível razoável, vão produzir lucro num nível razoável, mas eles vão ficar contentes, e isso quer dizer que eles vão produzir por mais tempo. Era essa a ideia do Nassau. Deixar os caras felizes, a gente vai ganhar um pouquinho menos, mas com todo mundo feliz, eles vão produzir por mais tempo, vai ficar tudo melhor. Só que, o que a Companhia das Índias Ocidentais lá na Holanda estava pensando? Poxa, quando Portugal era dono do território, eles estavam lucrando muito. Agora que a gente tomou o território, a gente está lucrando menos? Como é que é isso? Como é que pode isso? E aí eles começam a acusar o Nassau de roubar dinheiro da companhia. Eles achavam que o Nassau estava desviando dinheiro da companhia. Então o Nassau se defendia, dizendo que a companhia não entendia as necessidades da colônia, e a companhia acusava o Nassau dizendo que ele estava roubando dinheiro. Por causa desses desacordos, o Nassau eventualmente abandona o cargo, ele não aguenta mais toda essa pressão, ele sai e a Holanda manda outro governador-geral para tomar conta do território. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, lá em Portugal está acontecendo um processo conhecido como restauração do trono português. Ou seja, os portugueses, especialmente os nobres portugueses, eles estão cansados de ter um rei espanhol. Então eles começam a se organizar, os nobres começam a se organizar para retomar o trono português, para ter um português sentado no trono português. Eles querem tirar o Filipe II. Então, liderados pelo Duque de Bragança, eles retomam o trono português, e o episódio conhecido como Restauração do Trono Português se inicia. Agora eles têm um nobre português sentado no trono português. Então, eles acabam com a União Ibérica dessa maneira. Sem a União Ibérica, Portugal vai estar de olho aqui na colônia. Enquanto não tinha um português sentado no trono, eles perderam o território para a Holanda. Então eles vão começar a ficar de olho nesse território e vão querer recuperar, porque era um território que estava dando bastante lucro. Quando o Nassau saiu, a companhia mandou um cara que adotou uma postura mais rígida. Ele começou a desfazer tudo que o Nassau tinha feito. Ele começa a aumentar o nível de produção, e isso deixa os donos de engenho insatisfeitos. Quando o Nassau estava aqui, estava tranquilo. Agora que o Nassau saiu e eles estão cobrando mais dos donos de engenho, esses caras ficam irritados. Inclusive, a companhia diz que se os caras não atingirem uma meta de produção, eles vão começar a confiscar as fazendas de engenho. É uma situação péssima. A relação entre a companhia e os donos do engenho que cuidam da produção do açúcar fica péssima. E aí esses caras começam a se revoltar. Por causa dessas pressões, dessa situação desconfortável com a Companhia das Índias, os habitantes da colônia, em especial os senhores de engenho, começam a se revoltar. E eles contam com a ajuda de forças portuguesas, porque era interessante para Portugal recuperar o trono. Então, agora que Portugal recuperou o trono lá de Portugal, expulsaram o Filipe II, que era um espanhol, eles vão ajudar a retomar o território. Então, mesmo que de maneira
tímida, eles juntam forças com os senhores de engenho para recuperar o território aqui que agora era dominado pelos holandeses. Então, os holandeses eles são expulsos do território que eles tinham conquistado no episódio conhecido como Insurreição Pernambucana. Juntam forças os senhores de engenho com forças portuguesas, tropas portuguesas, apesar de poucas, porque Portugal não estava numa situação muito legal depois que recuperou o trono, eles estavam prejudicados financeiramente, mas mesmo assim é interessante para eles recuperar esse território, então eles ajudam esse processo da insurreição pernambucana. E aí, depois disso, os holandeses são expulsos do Brasil e nunca mais voltam. Quando Portugal recupera o trono, com o Duque de Bragança, a situação econômica já está ruim. Eles investiram recursos para retomar o território aqui de Pernambuco. Então isso aprofunda ainda mais a crise que eles estavam vivendo. Para tentar se recuperar, eles acabam recorrendo à Inglaterra. Eles começam a fazer acordos comerciais com a Inglaterra para tentar se reerguer. Isso vai criar uma relação de aliança que vai se estender por muitos e muitos e muitos anos entre Portugal e Inglaterra. Então, essa relação ela se cria quando Portugal, visando se reerguer economicamente, busca ajuda da Inglaterra, fazendo acordos que muitas vezes favoreciam muito mais a Inglaterra do que favoreciam Portugal, mas eles criam essa aliança e estabelecem essa união aí durante esse período através de acordos econômicos. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, vocês têm os meios aí para enviarem para mim. Façam isso, por favor, e aí eu vou estar respondendo vocês para não ficar nenhuma dúvida, ficar tudo bem claro, tá bom? Vou deixar também aqui uma atividade, uma lista de perguntas. Façam baseado no que vocês têm no caderno, nessa aula aqui, na apostila de vocês, e enviem. Vou estar corrigindo e na próxima aula a gente comenta um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.